Você já viu um manual para novos cristãos? E aí pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Já Leio e estou aqui para falar sobre o livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do Fernando Angelini. Galera, esse livro é uma publicação independente, ok, do Fernando, e ele enviou para mim, e na boa, eu fiquei muito satisfeito com o livro, gostei bastante. Como é um autor que eu não conhecia, né, e também não tem uma editora que eu conheço, então eu fiquei assim naquela dúvida, né? Será que é bom e tal? Bom, como tem um endorso do Vinícius Mussman Pimentel, dizendo que este livro é uma importante contribuição no combate ao problema de pessoas em igrejas não conhecerem o fundamento da fé cristã, então eu falei, parece que esse livro é bom. O título já apresenta a ideia do livro, né? Conselhos para novos cristãos. Por que novos cristãos precisam de conselho? O livro entende que novos cristãos precisam de conselho porque novos cristãos passam a ter uma nova vida, um novo estilo de vida, um novo mundo para se conhecer, então precisa de muita coisa nova, né? Novos cristãos também precisam de conselhos porque existe muitos enganos, existem muitos erros que são ensinados no meio evangélico e tal. Então, novos cristãos precisam ser cuidados, precisam ser precavidos diante dessas coisas. Então, o propósito do Fernando aqui neste livro é expor as doutrinas da fé cristã, esclarecer e ajudar em possíveis dúvidas e dificuldades, e também dar conselhos práticos e orientações para como viver ou como lidar em determinadas situações envolvendo a doutrina ensinada. Os capítulos seguem uma sequência que eu achei bem interessante porque parece que há um fio condutor de capítulo para capítulo mostrando aspectos essenciais da fé, ou seja, aspectos que todo cristão de fato precisa entender. O primeiro capítulo, valorize a Bíblia. O segundo capítulo, conheça o Deus verdadeiro. O terceiro capítulo, busque compreender corretamente o Evangelho. O quarto capítulo, arrependa-se e creia no Evangelho. O quinto capítulo, viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Nessa primeira parte, que eu entendo ser a primeira parte, né? Nós vemos aqui, digamos que as coisas mais essenciais, aquilo que todo cristão precisa ter bem firme, não pode haver nenhuma dúvida a esse respeito. Dos capítulos 6 a 8, coloca assim, né? Observe o mundo com a lente das Escrituras. E em cada capítulo desse, ele mostra uma perspectiva, digamos assim, mais aplicativa de cosmovisão cristã. No capítulo 6 ele fala de família. No capítulo 7 ele fala de amizade, de igreja e de trabalho, que eu achei bem legal, que digamos assim, são relacionamentos necessários e comuns do nosso cotidiano, né? Ao falar de igreja, ele comenta sobre o batismo como um sacramento que é necessário haver. Ele diz que o batismo deve ser preferencialmente por imersão, a menos que não seja possível, pode ser por aspersão. Mas ele diz também que entende que na escritura temos mais fundamento para entender o batismo por aspersão por causa do aspecto teológico da morte e ressurreição. Quanto a isso, eu indico o vídeo que eu estive com o reverendo Leandro Lima comentando sobre uma visão teológica do batismo por aspersão com base nas escrituras. E no capítulo 8, ele fala do Estado e internet. Ele vai falar da necessidade do cristão envolver-se com política ou da legitimidade do cristão estar atento à política do seu país e também alguns cuidados práticos com a internet, sobre vício, sobre pecados, sobre a utilidade da internet para a glória de Deus, de como se comunicar. Eu achei bem interessante também. Já nos capítulos finais, nós vemos aqui um direcionamento para a batalha cristã, ou seja, a luta contra o pecado e para a santificação. Capítulo 9, cuidados que devemos tomar. Ele fala dos problemas do pecado, problemas de Satanás, problemas dos falsos profetas, problemas do mundo e de nossa carne. No capítulo 10, onde encontramos forças. Ele fala dos meios de graça. Eu achei bem interessante esse capítulo, porque ele fala da leitura da escritura, da oração, da comunhão com os irmãos na igreja. Capítulo 11, faça discípulos do Senhor Jesus Cristo, que é sobre a necessidade de evangelizar e de ensinar. E o capítulo 12, já caminhando para fechar o livro, nós vemos mais algumas considerações importantes e parece assim ser um capítulo que mostra o envolvimento ou, digamos assim, o dever de envolvimento do cristão e como lidar com isso. Envolvimento de que forma? Bom, o cristão ele não é cristão sozinho, ele é cristão no meio de uma igreja que tem várias pessoas diferentes. Ele é cristão no meio de uma igreja que está em uma cidade, em um país, em um mundo. Então existem pessoas que têm posicionamentos diferentes dele. Existem denominações diferentes que são legitimamente cristãs também. Existe cristão no passado e haverá cristão no futuro também. Então em tudo isso o cristão
cristão precisa saber lidar, e esse capítulo parece voltar a atenção para isso, sabe? Falando sobre a importância da humildade, falando sobre a importância da liberdade cristã, de não condenar aquele irmão que pensa diferente de você em questões que não são tão essenciais, da importância de se aprofundar no estudo teológico, recorrer a outros pensadores, né? Pessoas que se dedicaram à escritura para interpretar certas doutrinas e desenvolvimento teológico, e também a importância de estudar a história da igreja. Então eu acho que esse capítulo aqui, ele fecha bem a ideia que ele quer apresentar no livro. E no capítulo 13, e o último capítulo, termos e debates, nós temos aqui um capítulo que eu achei bastante útil, onde ele mostra, digamos assim, termos teológicos que são muito comuns em debates, como na escatologia, como pré-milenismo, amilenismo, ortodoxia, esse tipo de coisa. Mas assim, eu acho que esse capítulo fica um pouco de fora, porque os outros são tão essenciais, que esse aqui, mesmo sendo importante, não sendo tão essencial, eu acho que ele ficou um pouco de fora. Talvez ele caberia bem como um apêndice, porque ele estando presente nesse livro, eu achei muito bom. Em cada capítulo, o Fernando se preocupa em apresentar dicas práticas, de acordo com o que ele acabou de expor ali naquele capítulo. Algumas indicações bibliográficas também, sempre livros ou sites, ou DVD até, que tratam daquela doutrina, e as doutrinas abordadas no capítulo. Se a pessoa quiser se aprofundar mais, ela pode pesquisar por aquele termo, né? Por exemplo, soteriologia, meios de graça ou eclesiologia. Eu achei isso bem legal. E o conteúdo dos capítulos sempre trazem referências de autores de linha reformada, como John MacArthur, John Piper, Paul Washer. Então, se você está um pouco familiarizado com esses caras, eu creio que você vai gostar muito deste livro. Tanto na introdução quanto na conclusão, o Fernando se mostra muito cuidadoso com aquele que é novo cristão. Na introdução, depois de apresentar os propósitos do livro, ele diz o seguinte: se algo o confrontar ou chamar sua atenção enquanto você lê, não perca tempo. Pare um pouco a leitura e ore, colocando diante do Senhor o assunto em questão. Olha só que massa. Mas, vamos em frente, ele diz. Então a gente vê bem claramente a preocupação dele para que a pessoa tenha esse conhecimento fundamentado em Deus, né? E não apenas em um livro. E na conclusão ele fala das dificuldades da vida cristã, ele fala de viver com os olhos na eternidade, de se fundamentar nas escrituras somente. E no finalzinho ele diz o seguinte: este livro foi apenas uma introdução, um aperitivo para despertar sua fome pelas escrituras, por ótimos livros, para aumentar ainda mais o seu amor pelo Senhor, desejo por profundidade doutrinária, conhecimento e crescimento espiritual. Eu achei isso muito legal também, porque ele se mostra não tão pretensioso, né? Ou seja, agora você saiu de tudo, né? Você está preparado para tudo. Não, é apenas uma introdução. Mas não uma introdução qualquer, uma introdução como um aperitivo para despertar o desejo para se aprofundar mais, para buscar mais. Sendo esse o propósito do livro, eu acredito que o Fernando faz muito bem mesmo. Não só para ele mostrar, com base nas escrituras, há sempre referências bíblicas aqui, mas também mostrar os autores dos quais ele aprendeu e ele foi influenciado. E a última frase dessa conclusão aqui eu achei muito fera. Assim, não é nada muito impressionante e tal, mas logo depois desse trecho aqui tem uma frase que eu achei muito legal. Mas enfim, eu não vou falar para não dar spoiler, depois você lê e você vai ver o que é. Mas então, eu recomendo esse livro? Eu recomendo, realmente é um livro muito bom. Dentro da sua proposta, eu achei ele excelente. Eu já tinha visto outros livros introdutórios à fé cristã, mas como o do Fernando eu nunca tinha visto. Então qual é o diferencial? O do Fernando, ele traz sempre indicações bibliográficas. Eu achei isso muito bom, porque ainda que nós tenhamos uma visão panorâmica aqui, sempre tem aquela coisa ou outra que você quer se aprofundar mais, que você tem uma dúvida, então você quer ir um pouco além, mesmo alguém que é um novo cristão. Termos doutrinários aparecem aqui para a pessoa buscar, indicações bibliográficas também, e por ser um autor brasileiro, né, falando com brasileiros, as indicações bibliográficas estão sempre em português. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente pega um livro de introdução à fé cristã, às vezes pega lá, veja também tal livro, What do you think about the Christian faith? Da não sei o que lá, e tipo, não existe esse livro em português, e assim, é difícil ler livros em inglês, né? Até mesmo ter acesso a eles, mesmo se você lê em inglês. O novo cristão não terá dificuldade com este livro do Fernando Angelim e suas indicações. Uma coisa que eu achei também é que o livro, em sua introdução, a apresentação do propósito e a conclusão, teve um tom bem pastoral de alguém chegando assim, olha,
é muito sério a vida cristã, eu quero te ajudar, vamos ver essas coisas aqui, porque eu creio que isso vai te ajudar, vai ser muito bom pra você. Olha, espero que tenha te ajudado este livro. Mas durante os capítulos, a impressão que eu tenho é que não é tão pessoal assim. Isso eu não falo de maneira negativa, é porque é o seguinte, ele se baseia muito, sabe, em outros autores, referências, citações de outros teólogos, de vídeos. Então pra mim ele pareceu muito, digamos assim, um curso, sabe? Deu a impressão de ser quase como um curso para novos membros. Eu acredito que esse livro seria bastante útil, por exemplo, na escola dominical, com uma classe de novos membros, porque ele tem aqui seus 13 capítulos, trabalhando um capítulo por semana, seria exatamente um trimestre. Então, eu acho que se encaixa perfeitamente nisso, sendo então de bastante valia para quem está começando na fé. Se você está procurando um livro para novos cristãos, considere o livro do Fernando, Conselhos Importantes para Novos Cristãos. Você valoriza autores nacionais e sem dúvida você terá aqui um bom manual com referência de teologia reformada para a prática cristã. Gostou? Link na descrição para você comprar o livro. Se inscreva no canal para ver outros vídeos ou outras indicações de livros. Me siga nas redes sociais também e é isso aí. Falou!